O que é o que é? O projeto tinha um nome de café, mas o nome final do produto soava como a sirene de uma ambulância, como se a Nintendo estivesse pedindo por socorro, me ajude, pelo amor de Deus, porque ninguém entendeu o que ela quis fazer com o Wii U. Hoje é dia da história do último grande fracasso da Nintendo, o incompreendido Wii U, e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Ed, se você caiu por aqui de um tablet, você caiu no Apet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Esse vídeo foi publicado em 2022, e eu arrisco dizer que nesse ano o Wii U tá com muito mais moral do que ele teve na sua própria época. Porque hoje ele é visto como um console que merecia ter ido mais longe, que merecia um destino melhor. Já na sua época, o Wii U foi visto como um grande ponto de interrogação, e a sua proposta como produto falhou epicamente em convencer as pessoas de que ele era um produto que valia a pena ser investido. Já ouviu aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Então, um novo console é para ser motivo de festa e de entusiasmo. O Wii U foi lançado em 2012, mas desde o primeiro momento que foi revelado, ficou claro que a Nintendo não soube explicar com clareza qual era a sua proposta. E esse definitivamente não foi um bom começo. E quando a coisa não começa bem, sabemos que é muito complicado reverter um problema de percepção, que é a imagem que as pessoas construíram sobre um produto. Não dá pra dizer que a Nintendo não tentou de todo jeito mudar a imagem negativa que as pessoas tinham do Wii U pelo meio do caminho. Ela tentou bastante até e tentou fazer isso com o que ela faz de melhor, que são os jogos. A biblioteca do Wii U tá abarrotada de jogos com qualidade nível Belong of Galaxies. Quer ver só? Pensa em Mario Kart 8, em New Super Mario Bros. U, Pikmin 3, Hyrule Warriors, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Bayonetta 2, Captain Toad e Super Mario 3D World. E esses são só alguns exemplos de jogos cheios de qualidade que não venderam muito no Wii U, porque o console Wii U vendeu muito pouco. E a maior prova disso é que todos esses títulos que eu citei foram relançados no Nintendo Switch, e no Nintendo Switch conseguiram alcançar um desempenho de vendas bem melhor que antes, porque o Switch é um console incrivelmente popular. E eu sei que você pode estar se perguntando quanto é esse pouco que o Wii U vendeu. O número de Wii U vendidos não chega a 15 milhões de unidades, na real não chega nem a 14 milhões. Entre todos os consoles que a Nintendo lançou até hoje, contando tanto os de mesa quanto os portáteis, o Wii U fica na frente apenas do Virtual Boy. Se você não sabe o que é ou não se lembra do Virtual Boy, ele foi um dos projetos mais insanos da Nintendo. Um console de 1995 que tentava criar um efeito tridimensional nos jogos, usando uma tecnologia que criava riscos reais à saúde de quem jogasse por mais de 15 minutos de uma vez. Ele usava duas telas que ficavam muito próximas aos olhos, limitadas a emitir a cor preta e tons de vermelho capirotianos. Virtual Boy foi um desastre tão grande que eu tenho certeza que, se pudesse, a Nintendo apagaria esse produto do seu catálogo como se nunca tivesse existido. O Virtual Boy não chegou a vender nem 1 milhão de unidades, e como produto foi péssimo em todos os sentidos. E se entre todos os consoles da Nintendo, o Wii U superou apenas o Virtual Boy nas vendas, é porque alguma coisa de muito errada aconteceu, alguma coisa muito bizarra, mas tenha certeza que não foi sem motivo. E para entender a sequência de eventos que levaram o Wii U a ser um fracasso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender o momento pelo qual a Nintendo estava passando. Estamos falando do começo dos anos 2000. O GameCube estava derrapando nas vendas com um desempenho comercial muito abaixo das expectativas, e alguma coisa tinha que mudar. E nesse caso, o que mudou foi a liderança da Nintendo. Saiu o imperador Hiroshi Yamauchi e chegaram Satoru Iwata e Regis Fils-Aimé. Essa dupla chegou com a missão de renovar e reestruturar a forma como a Nintendo trabalhava. Lembrando que desde o Super Nintendo, a Nintendo não conseguia emplacar um console no primeiro lugar, sempre ficando muito atrás da concorrência. E com o GameCube o cenário estava se repetindo mais uma vez. A boa notícia é que a mudança de liderança deu muito certo. A dupla conseguiu dar uma sobrevida ao GameCube, tornou o console mais amigável para as desenvolvedoras e reduziu drasticamente o seu preço. E mais importante que tudo isso, a dupla começou a preparar o próximo passo, um console que seria extremamente importante para o futuro da empresa. Eu tô falando do Nintendo Wii.
O desempenho do Wii, tanto comercial quanto em popularidade, foi fenomenal, usando e abusando dos controles por movimento e mirando em um público muito maior do que aquele que tradicionalmente jogava videogame. E graças ao público casual, a Nintendo conquistou o primeiro lugar em vendas como há muito tempo não fazia. O Wii é um dos poucos consoles que ultrapassaram a marca dos 100 milhões de unidades vendidas, e era tudo que a Big N precisava naquele momento. Pensa em uma dupla cheia de moral. Essa dupla era o Satoru Iwata e o Reggie Fils-Aimé, que juntos foram responsáveis por um dos melhores momentos de toda a vasta história da Nintendo. Foi simplesmente sensacional. E foi um momento tão bom, que sem querer acabou criando um problema difícil de resolver. Porque a gente sabe que piscou os olhos, o momento passa. E quando ele passa, como é que se supera? Ou pelo menos, como é que se dá continuidade a algo tão bom assim? E eu só conheço duas formas. A forma mais simples, segura e menos arriscada seria apenas melhorar o que já estava dando certo. Um upgrade de hardware, de desempenho, quem sabe com um preço menor e boas vendas praticamente garantidas. Já a outra forma de resolver o problema é muito mais difícil. É voltar para o planejamento e tentar fazer algo completamente novo. Uma forma muito mais arriscada e que para ser executada tem que estar com a autoconfiança em dia. E eu te falei que depois do tremendo sucesso do Wii, o Satoru Iwata e o Reggie Fils-Aimé estavam cheios de moral, lembra? E a moral era tanta que a dupla optou pelo caminho mais difícil. Foi aí que a sinfonia da Nintendo começou a desafinar. E eu te conto isso porque apesar de ter feito um sucesso tremendo, o Wii não teve um sucesso de desempenho regular. Ele vendeu absurdamente rápido no começo, mas no meio da sua vida em diante, quando a novidade do controle por movimento foi deixando de ser novidade, ele foi abandonado tão rapidamente como havia sido adotado, tanto por jogadores quanto por desenvolvedores, e acabou perdendo muita força no mercado. Toda aquela galera que comprou o Wii para jogar o esportes e games semelhantes, porque jogar usando o controle de movimento era algo diferente, eventualmente acabava deixando o Wii de lado, acumulando poeira ou esquecido no armário. Afinal, essa é a natureza do público casual. Quem jogava videogame regularmente provavelmente teve o Wii como um segundo console e deixava a jogatina hardcore para o PlayStation 3 ou para o Xbox 360. E um dos motivos para isso é o fato do Wii ter sido um console bastante defasado tecnicamente. No departamento gráfico, por exemplo, enquanto o Play 3 e o Xbox 360 geravam gráficos HD ou até mesmo Full HD em alguns raros casos, o Nintendo Wii era capaz de gerar gráficos apenas em 480p, o que é considerado como gráficos de baixa resolução. E essa limitação realmente se tornou um problema, que inclusive ajudou a afastar o interesse de grandes desenvolvedores de games do console. Resolução baixa era um dos problemas que a Nintendo teria que resolver para entrar na próxima geração de videogames com o mínimo necessário. Mas como estamos falando de Nintendo, o mínimo é algo bastante subjetivo. E o Wii U é um caso que mostra que pensar demais e tentar inovar demais também pode se transformar em problemas e a gente já vai entender por quê. Os rumores que a Nintendo estaria trampando em um novo console começaram a circular em 2008. Só que a essa altura do campeonato tudo ainda era um grande mistério, até mesmo para a própria Nintendo. Quando pressionado por informações, Satoru Iwata dizia que não havia motivo para lançar um novo console apenas para ter um hardware melhorado, e que a Nintendo só lançaria um produto novo se tivesse uma experiência muito nova para oferecer. O que se especulava era que a grande novidade estaria no controle, que teria uma pequena tela de toque integrada, mais ou menos como o VMU do Dreamcast, mas com gráficos melhorados e serviria como uma tela auxiliar para os games. Em algum momento foi sugerido que esse conceito de tela auxiliar fosse escalado, ao ponto de que não fosse mais uma telinha no meio do controle, mas com tamanho e definição gráfica suficientes para que um jogo inteiro pudesse ser jogado nela. A Nintendo estava brincando com a ideia de um videogame que usasse um tablet como controle, que além da tela sensível ao toque, também teria os controles tradicionais anexados nele. A partir de 2010, com o lançamento do primeiro iPad, tablets estavam se tornando cada vez mais populares, inclusive para jogar. O problema é que para aquela época uma tela portátil com alto nível de definição gráfica era algo caríssimo e financeiramente inviável para um videogame que, com tudo incluso e não apenas o tablet, deveria custar na faixa dos $300. Pra gente ter uma noção de comparação, o primeiro modelo de iPad sozinho custava $500. E aí a Nintendo fez uma aposta. Ao invés de descartar a ideia do tablet por causa do preço, ela resolveu esperar, contando que com o tempo o preço das telas cairia. Enquanto esperava o preço cair, partiu desenvolver os specs do console em si. O Wii U tem um hardware interessante, usa um processador central baseado na linha PowerPC e uma placa de vídeo da ATI.
tem 2 GB de memória RAM e, de acordo com o modelo, tem 8 ou 32 GB de espaço interno de armazenamento para instalar jogos, apps e para rodar o sistema operacional. É um hardware capaz de rodar muito jogo bom sem dúvidas, mas a Nintendo resolveu que a estrela do seu novo console seria o tablet. E quando ela foi falar oficialmente sobre o projeto, revelando a sua nova criação para o mundo no palco da E3 de 2011, esse foi o começo do fim. Ali mesmo ela selou o destino do Wii U, de tal forma que nunca mais conseguiu reverter o mal entendido. O triste disso tudo é que não tem nada de fundamentalmente errado com o console, mas uma série de decisões bastante desafortunadas complicaram a vida do Wii U, a começar pelo seu nome. Me conta o que você acha sobre o nome Wii U. Ninguém entende exatamente o que significa, e a confusão com o nome ajudou a criar uma confusão ainda maior com o produto em si. Afinal, não era o Wii 2, mas tinha o Wii no nome. Era compatível com todos os acessórios e jogos do Wii, mas o controle principal era um tablet. Brad Fils-Aimé, quando percebeu que o nome confundia as pessoas, tentou explicar o conceito da seguinte forma: "We made the Wii U a console for all of us, but it's also a perfect fit for you." Que traduzindo significa algo como nós fizemos o Wii U para todo mundo, mas ele também é perfeito para você. Oi? Nem preciso dizer que a explicação não ajudou. E tudo ficou ainda pior, porque a Nintendo focou tanto a apresentação no tablet, que somado ao nome Wii U, geral achou que esse era um tablet acessório pro Nintendo Wii e não um novo console. E falando no console, quase ninguém viu. Ele estava presente no palco também, mas de forma bem discreta e eu diria até meio escondido para não tirar a atenção do tablet. O efeito dessa apresentação foi tão ruim que derrubou o valor das ações da Nintendo na bolsa de valores para o valor mais baixo dos últimos anos. E também ligou alerta na Nintendo, de que talvez a estratégia de focar tanto no tablet tivesse que ser revista. O que a Nintendo queria é que o tablet do Wii U fosse tão atraente para as pessoas quanto os controles por movimento no Wii, mas isso nunca aconteceu. Ela bem que tentou demonstrar funcionalidades do tablet interagindo com os games, mas a real é que nada disso fez muito efeito. O Wii U chegou em 2012 e foi considerado como o primeiro console da 8ª geração de videogames. Chegou custando $300 no modelo básico de 8 GB e $350 no modelo Deluxe de 32 GB. E meus amigos, o preço do Wii U também foi um problema, porque nessa faixa de preço, o Wii U chegou competindo com o PlayStation 3 e com o Xbox 360, que nessa época já ofereciam bundles na mesma faixa de preço, com a diferença que já eram consoles estabelecidos com centenas de jogos cada um, enquanto o Wii U tinha muito pouco a oferecer nesse departamento. Parte do sucesso do Wii se deve a um game que vinha junto com todos os consoles chamado Wii Sports, que era um jogo perfeito para demonstrar a proposta do Wii. A galera se acabava de jogar por horas tênis, golfe e boliche e o Wii U não tinha nada parecido com isso. A edição Deluxe do Wii U vinha com o Nintendo Land, que no máximo é uma coletânea de minigames para jogar um pouquinho e esquecer em 15 minutos. E a edição que não era Deluxe vinha com 0 jogos. O tablet que a Nintendo deu tanta importância, além de ter baixíssimo apelo com o público, também era bastante limitado na sua funcionalidade, e poucos jogos faziam uso realmente criativo dele. Um desses jogos foi um dos primeiros do console, o ZombiU da Ubisoft, que fazia o jogador gerenciar itens do inventário em tempo real, enquanto uma horda de zumbis chegava junto, que realmente ajudava a criar um clima de tensão dentro do jogo. Só que a vasta maioria dos games usava a segunda tela de uma forma bem casual e ordinária, para mostrar um mapa ou às vezes nem isso. Havia uma outra limitação, que o Wii U não conseguia usar mais de um tablet ao mesmo tempo, e em jogos multiplayer um jogador ficava com o tablet e os demais com controles de Wii ou Pro Controller. E se o seu tablet quebrasse, boa sorte para consertar ou conseguir outro. Seu Wii U tinha uma boa chance de virar peso de papel. Se na hora de jogar videogame alguém quisesse ver um filme, por exemplo, o jogador do Wii U podia continuar o jogo no tablet sem nenhum problema. Só que o tablet tinha um alcance bem limitado. Ele tinha que ficar bem próximo do console, então a pessoa não podia se afastar exatamente para onde quisesse. E para ajudar, a bateria do tablet também não durava muita coisa. Os desenvolvedores também se queixavam que o tablet prejudicava a performance dos games, porque para fazer a troca de tela a qualquer instante, o console tinha que dedicar parte da memória para gerenciar essa troca. E no final das contas, os ports dos jogos no Wii U acabavam tendo um desempenho pior nele do que no PlayStation 3 ou Xbox 360. E a essa altura eu sei que você deve estar se perguntando: e os jogos, Ed? Você disse que a Nintendo se esforçou para desenvolver games de muita qualidade para ele. Então cadê os jogos?
Essa é uma excelente pergunta e eu garanto pra você que cada usuário de Wii U deve ter se perguntado isso muitas vezes também. Jogos no Wii U também foram um problema. A Nintendo caprichou e caprichava muito até, mas a frequência de lançamentos era terrível, com longos intervalos entre os títulos que todo mundo queria jogar. No começo, bem no comecinho, ainda havia suporte das desenvolvedoras terceirizadas com portes de jogos que já existiam para outros consoles. Mas até esse suporte evaporou quando ficou claro que o Wii U não estava vendendo conforme o esperado. A Nintendo esperava vender 100 milhões de Wii U, mas a realidade discordava dessa projeção. O Wii U estava vendendo assustadoramente mal, e nos primeiros 2 anos de vida vendeu 50% menos que o GameCube no mesmo período e apenas 1/10 do que o Wii conseguiu. Quando a competição com o PlayStation 4 e o Xbox One começou pra valer, foi aí que realmente acabou de vez pro Wii U. E ficou cristalinamente claro que o Wii U não tinha futuro, quando até o Nintendo Wii continuava vendendo muito mais que ele. Todos aqueles jogos que eu citei no começo do vídeo foram pingando devagarinho na biblioteca do console ao longo da sua vida, que durou até 2017. No entanto, 1 ano antes, a Nintendo já havia decretado que o Wii U estava na UTI, ao anunciar que estava trampando no seu próximo console, na época chamado de NX. Na pira de inovar com o Wii U, a Nintendo tentou fisgar todo mundo, de jogadores casuais a hardcore, apostando tudo em um tablet. Foi uma proposta tão confusa quanto o próprio nome do console, e acabou fisgando muito menos gente do que podia, do que se tivesse apostado no caminho mais simples. Mandou mal demais na proposta e mandou ainda pior na comunicação. Mas pelo menos serviu de aprendizado para o seu próximo console. E o Wii U entra para a história como o último grande fracasso da Nintendo, já que a partir do projeto NX, a Nintendo desandou a vender consoles novamente e não deve parar mais tão cedo. Mas a história do NX é assunto para outro dia, para outro vídeo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito, porque aí você já fica garantido para o próximo. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Você teve ou ainda tem o Wii U? Você acha que ele é um console injustiçado e que merecia um destino melhor? Ou acha que foi uma vacilada master da dona Nintendo que não soube vender o seu produto? Me conta aí nos comentários. Enquanto você responde, eu tenho que agradecer ao Kleber Maia de Oliveira, ao Demetrio Braga, ao GL Espina 96, ao Léo CM, ao Rick, ao Robocop, o Rodrigo S. Oliveira e a todos os demais que são membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu também quero te convidar para conhecer o meu segundo canal, o Outro Start, que é um canal que complementa esse com conteúdos altamente alternativos, com vídeos menos editados e sem roteiros. O link para o Outro Start está aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!